Naquele meio-dia, o sol pairava alto sobre Duque de Caxias, um município da Baixada Fluminense conhecido por seu comércio pulsante e ruas que se tornavam um caos de gente e veículos perto da hora do almoço. Na avenida principal, o movimento era frenético. Vendedores de frutas arrumavam suas bancas, mototaxistas gritavam por passageiros e donas de casa faziam as compras para o almoço da família. Em meio àquela multidão, uma scooter parou suavemente perto do meio-fio. A condutora era uma jovem mulher, vestida com um vestido simples de cor creme e um lenço azul escuro amarrado de forma elegante no pescoço. Seu rosto era suave, mas o olhar era calmo e cheio de uma confiança inabalável. Era Sofia Mendes, conhecida na comunidade como Professora Sofia, uma voluntária que dava aulas de reforço num projeto social localizado nos confins da cidade. Sofia tinha acabado de sair de uma escola pública onde ajudava crianças com dificuldades de leitura. Ela planejava voltar para o centro comunitário, pois no final da tarde daria uma pequena palestra para um grupo de mães. No entanto, naquele dia, o destino a conduziu a um acontecimento que ela jamais imaginaria. Ao passar por um cruzamento perto do terminal rodoviário, o trânsito parou de repente. À frente, ouviu-se o som agudo do apito de um policial, seguido por um grito autoritário. "Ei, você! Pare!" Bradou um homem corpulento, vestindo o uniforme da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em seu peito, a tarjeta de identificação dizia Cabo Ribeiro. Seu rosto era duro e sua voz parecia não conhecer a paciência. Ele caminhou a passos rápidos em direção a Sofia, que imediatamente parou sua moto na beira da estrada. Sofia o encarou com respeito. "O que houve, senhor?" "Você desobedeceu à sinalização", gritou Ribeiro. Virou à esquerda quando o sinal estava vermelho. Sofia ficou um pouco surpresa. "Mas, senhor, eu virei na faixa que permite a conversão livre à esquerda." Não havia nenhuma placa proibindo. Seu tom de voz permaneceu calmo. No entanto, para Ribeiro, aquela calma soou como um desafio. Ele a encarou com intensidade e deu um chute leve no pneu dianteiro da moto de Sofia. "Não venha me ensinar as regras, senhora. Quem está de serviço aqui sou eu, não você." Algumas pessoas ao redor começaram a notar a cena. Uma vendedora de verduras na calçada cochichava com outra. Alguns começaram a ligar as câmeras de seus celulares, gravando à distância. Mas Ribeiro não se importou. Ele parecia consumido pela raiva e pelo orgulho ferido. "Pensa que só porque tem essa cara de boazinha pode fazer o que quer na rua?" disse ele rudemente, tornando a atmosfera ainda mais tensa. Sofia respirou fundo. "Não tenho a intenção de desrespeitá-lo, senhor. Se eu realmente errei, estou pronta para ser multada conforme a lei." Mas em vez de preencher o auto de infração, Ribeiro agarrou o braço de Sofia com força, tentando puxá-la da moto. "Desça. Quero verificar seus documentos e o que você carrega aí." Sofia tentou se controlar, não querendo criar mais confusão. "Certo, senhor." Ela desceu lentamente e entregou uma pequena carteira contendo sua CNH e o documento da moto. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Ribeiro deu um tapa brusco na mão dela, fazendo a carteira cair no chão. As pessoas ao redor começaram a reagir. "Ei, calma aí, policial. Ela é uma mulher!" gritou alguém. No entanto, Ribeiro ficou ainda mais furioso. Em sua raiva, ele empurrou Sofia com o ombro sem perceber a força que usava. A mulher tropeçou e caiu no asfalto quente. Um pequeno grito foi ouvido quando seu joelho ralou na superfície áspera. A multidão reagiu instantaneamente. "Meu Deus, ele a agrediu!" exclamou um senhor de uma lanchonete próxima. Mas Ribeiro permaneceu indiferente. "Quem mandou desafiar uma autoridade?" disse ele, enquanto chutava a lateral da moto já caída. Todos ficaram paralisados, não apenas por sua ação violenta, mas porque diante deles estava uma professora muito conhecida e querida na comunidade, sendo tratada como uma criminosa. Sofia tentou se levantar, suportando a dor no joelho.
Ela olhou para o policial, seus olhos ainda frios, mas em seu silêncio havia algo que fez Ribeiro hesitar de repente. Seu olhar não era de medo, mas sim de alguém que estava avaliando e esperando. Senhor, posso falar um momento? Disse ela em voz baixa. Mas Ribeiro gesticulou com a mão. Calhe a boca. Você vem comigo para o posto. Vou apreender sua moto. Um dos moradores, um vendedor de água de cocô, tentou intervir. Policial, não faça isso. Essa é a professora Sofia, uma pessoa de bem. Ela ensina as crianças da minha rua. A todo mundo se diz gente de bem quando é pego no erro. Gritou Ribeiro novamente. A atmosfera ficou ainda mais carregada. As pessoas que gravavam se aproximaram. Alguém sussurrou, isso vai viralizar. Que policial abusado. Ribeiro olhou furiosamente para eles. Desliguem essas câmeras. Querem que eu prenda vocês também? Mas já era tarde demais. Vários vídeos já estavam circulando em grupos de WhatsApp locais. Em questão de minutos, a frase PM chuta professora já era o assunto principal nos botecos, na feira e até nos grupos de mães do bairro. Enquanto isso, Sofia, ainda de pé com as roupas empoeiradas, olhava-o calmamente. Ela então pegou sua pequena bolsa, tirou algo de dentro, um cartão com o emblema da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Senhor, eu não sou apenas uma professora, disse ela em voz baixa, mas firme. Também sou membro da equipe de desenvolvimento de caráter da Corregedoria e estou realizando uma observação de campo. Todas as suas ações hoje já foram registradas. Ribeiro ficou paralisado. O que você quer dizer? Sofia olhou diretamente para ele. Eu não quero envergonhar ninguém, mas hoje o Senhor envergonhou a si mesmo na frente do povo que deveria proteger. As pessoas ao redor ficaram em silêncio. Ribeiro começou a suar frio. Ele olhou para os lados, seu rosto ficou pálido. Um de seus colegas, que estava de guarda perto da viatura, aproximou-se e sussurrou em pânico. Chefe, acho que ela é gente grande. Ribeiro tentou esconder seu medo com uma voz alta. Não tenho medo de ninguém. Estou apenas cumprindo meu dever. Mas seu tom de voz vacilou. Ele sabia que tinha ido longe demais. Sofia pegou sua carteira que havia caído e depois olhou para os moradores ao redor. Senhores, senhoras, por favor, não se exaltem. Já foi o suficiente. No entanto, os moradores não conseguiam ficar calados. Uma senhora repreendeu-o duramente. Professora, não fique quieta. Um policial assim precisa de uma lição. Sofia apenas deu um sorriso fraco. Há um tempo para cada verdade se manifestar à sua maneira. Então ela olhou para Ribeiro mais uma vez. Estarei no batalhão esta tarde. Por favor, esteja preparado com seu relatório oficial e, de preferência, prepare também seu coração para pedir desculpas não a mim, mas à comunidade que testemunhou tudo. Quando Sofia deixou o local em sua moto, agora com o pneu um pouco danificado, a rua ainda estava em alvoroço. As pessoas comentavam o ocorrido, enquanto Ribeiro só conseguia ficar parado no meio da rua, observando a moto se afastar. Em sua cabeça, uma frase não parava de girar. Ela não era uma professora comum. Enquanto isso, à distância, dentro de seu capacete, Sofia olhava para a frente. Ela pressionou um pequeno botão sob sua jaqueta. A microcâmera instalada na gola de sua blusa salvou toda a ocorrência em um armazenamento seguro. Em uma pequena tela em seu relógio de pulso, uma notificação apareceu: gravação salva. Caso de violação ética de agente de campo. Duque de Caxias. Seu rosto permaneceu calmo, mas por trás daquela tranquilidade havia um cansaço. Ela sabia que aquele dia ainda não havia terminado. Uma grande lição estava prestes a chegar, não apenas para Ribeiro, mas para toda a corporação naquela pequena cidade. Naquela tarde, o ar em Duque de Caxias parecia pesado. O sol começava a descer no horizonte, deixando para trás um céu alaranjado e magnífico, um forte contraste com o estado de espírito do cabo Ribeiro, que estava sentado, inquieto no pequeno posto policial perto do cruzamento.
Suas mãos tremiam ao acender um cigarro. A fumaça subia lentamente, mas seus pensamentos estavam cada vez mais caóticos. Ele sabia que desde o incidente da manhã, a cidade inteira estava falando dele. O grupo de WhatsApp do batalhão estava cheio de capturas de tela do vídeo que o mostrava agredindo uma mulher de lenço azul. Nos comentários as pessoas estavam furiosas, chamando de arrogante e desumano. Chefe, e agora? Já viralizou, disse seu colega, o soldado Alves, que estava com ele desde o início. Ribeiro esfregou o rosto. Eu também não esperava por isso. Fiquei nervoso. Estava quente, o trânsito um caos, muita gente desrespeitando as leis. Pensei que ela fosse só mais uma motorista teimosa. É, mas você chutou a moto dela, chefe. Alves o encarou com cautela. E dizem que ela não é uma professora qualquer. Há rumores de que ela é de alguma secretaria ou algo do tipo. Ribeiro olhou para o nada. Eu não sei, mas o olhar dela não era de alguém com medo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a professora Sofia estava sentada na sala de estar do centro comunitário. Algumas crianças a olhavam preocupadas, vendo seu joelho ainda enfaixado com um pano branco. No entanto, Sofia sorriu para acalmá-las. Não foi nada, é só um arranhão. Não se preocupem. Sim, às vezes as pessoas ficam com raiva porque ainda não aprenderam a respeitar os outros. Uma criança pequena perguntou inocentemente. Professora, aquele policial é mau? Sofia sorriu. Não, querido. O trabalho do policial é proteger. Mas os seres humanos podem se esquecer de quem são quando sentem que têm poder. É por isso que o conhecimento e a fé devem andar juntos. As crianças assentiram lentamente. Depois que elas saíram, Sofia abriu um notebook sobre a velha mesa de madeira e conectou um pequeno dispositivo que tirou do bolso. O arquivo de vídeo da manhã apareceu automaticamente. Ela assistiu à gravação com uma expressão séria. Cada segundo parecia pesado, especialmente a parte em que Ribeiro chutou sua moto e o empurrão que a fez cair. Ela respirou fundo e digitou uma mensagem criptografada para a Unidade de Ética e Desenvolvimento de Caráter da corporação. Confidencial. Relatório de campo. Duque de Caxias. Violação ética grave por membro da PM, graduação Cabo. Local: Avenida Mercado Velho. Ação: violência contra cidadã civil ou mulher. Status: verificado visualmente. Solicito providências. Estarei presente no batalhão de Duque de Caxias às 19 horas para esclarecimento direto. Oficial confidencial S. Mendes. Código A7. Sim, seu nome completo não era apenas Sofia, como as pessoas a conheciam. Seu nome verdadeiro era Sofia Mendes de Almeida, capitã da Polícia Militar e membro de um programa especial da Secretaria de Segurança Pública, encarregada de se infiltrar em diferentes regiões para observar o comportamento dos agentes em campo. Sua tarefa não era prender, mas avaliar e fornecer relatórios objetivos para o desenvolvimento do caráter dos agentes que se desviavam. No entanto, desta vez, ela sabia que o caso era maior do que um simples relatório. O relógio marcava 18 horas e 45 quando um carro preto e discreto entrou no pátio do batalhão da PM de Duque de Caxias. De dentro, saiu Sofia com passos firmes. Todos os policiais no pátio se viraram para olhá-la. Alguns sussurravam, outros apenas observavam em silêncio. O comandante do batalhão, Major Valença, saiu imediatamente de sua sala. Seu rosto estava tenso. Boa noite, senhora. Ou como devo chamá-la? Perguntou ele cauteloso, inclinando a cabeça levemente. Sofia olhou para ele e respondeu brevemente. Pode me chamar de Capitã Mendes. Vim para o esclarecimento do caso de hoje. O Major Valença assentiu rapidamente. Por favor, senhora. Estávamos aguardando na sala de reuniões internas. Enquanto caminhavam para dentro, Ribeiro já estava sentado na sala. Seu rosto estava pálido, o uniforme amassado, e seu cap estava sobre a mesa, ao lado de suas mãos trêmulas.
Assim que a porta se abriu e Sofia entrou, ele se levantou por instinto, mas não ousou encará-la. Sente-se, cabo, disse o major, calmamente. A sala ficou em silêncio. Apenas o som do ventilador de teto e o tic-tac suave de um relógio de parede podiam ser ouvidos. Sofia abriu uma pasta à sua frente, retirando algumas fotos impressas a partir de capturas de tela do vídeo. Senhores, este é o resultado da gravação de nosso equipamento oficial. Conduta imprópria contra um cidadão civil, incluindo agressão física e declarações que violam o Código de Ética da Polícia Militar. Ribeiro abaixou a cabeça. Sua voz era um sussurro. Peço desculpas, senhora. Eu perdi a cabeça. Sofia o encarou por um momento. Perder a cabeça não é desculpa para humilhar alguém que só queria se explicar. Não vim para punir, mas para ver se ainda há espaço para mudança. O Major Valença interveio. Assumimos total responsabilidade, capitã. Vamos processá-lo de acordo com as regras. Mas Sofia balançou a cabeça lentamente. Eu sei, Major. Mas também sei que o Cabo Ribeiro não é um criminoso. Ele só precisa ser lembrado de seu dever. O que eu quero não é apenas uma sanção, mas um acompanhamento real. Não apenas uma punição no papel. Ribeiro olhou para ela, seus olhos começando a lacrimejar. Ele não esperava que a mulher que ele havia tratado tão mal naquela manhã agora falasse com calma, e até pedisse uma chance para ele. Senhora, estou profundamente envergonhado. Eu estava apenas irritado. Muitos cidadãos desrespeitam as leis. Perdi a paciência, disse ele em voz baixa, quase como uma confissão. Sofia respondeu suavemente. A paciência é um teste, cabo. Especialmente para aqueles que detêm o poder. Porque, aos olhos do povo, sua atitude é o rosto do Estado. A sala ficou em silêncio. Ninguém se atreveu a falar. Apenas Ribeiro, que abaixou a cabeça ainda mais. Algumas horas depois, após o término da reunião interna, Sofia saiu do batalhão. O ar da noite estava fresco. Do lado de fora do portão, alguns moradores esperavam. Eles ouviram a notícia de que a professora que havia sido maltratada mais cedo estava agora na delegacia. Assim que Sofia saiu, uma senhora se aproximou dela. Professora, eles foram punidos? Perguntou ela, cheia de emoção. Sofia sorriu levemente. Nem todos os problemas precisam ser respondidos com punição, senhora. Às vezes o mais pesado é o sentimento de vergonha e a conscientização. A mulher a olhou com admiração. Nossa, o coração da professora é enorme. Sofia apenas sorriu. Não é um coração grande, senhora. Apenas a crença de que as pessoas ainda podem mudar. À distância, Ribeiro saiu lentamente pela porta do posto. Ele olhou para Sofia e depois abaixou a cabeça, aproximando-se. Senhora, eu gostaria de pedir desculpas pessoalmente. Sua voz estava rouca. Sofia o olhou com gentileza. Já o perdoei desde o início da tarde, cabo. Mas não peça desculpas apenas a mim. Peça desculpas também ao povo que o senhor feriu com sua atitude. Ribeiro assentiu lentamente. Eu prometo, senhora. Eu vou mudar. Na manhã seguinte, a cidade de Duque de Caxias estava agitada novamente. Mas desta vez não era por raiva, mas por admiração. Um novo vídeo circulou. Ribeiro estava de pé em frente a uma associação de moradores, após uma reunião, falando para a comunidade. Meus amigos, eu sou o Cabo Ribeiro, e quero pedir desculpas a toda a sociedade. Eu errei, fui arrogante e esqueci que meu dever é servir, não oprimir. As pessoas que assistiam ficaram comovidas. Atrás da multidão, Sofia observava em silêncio com um pequeno sorriso. Ela sabia que a mudança havia começado. Mas em seu coração, ela também estava ciente de que sua tarefa não estava concluída. Havia muitos outros ribeiros por aí que precisavam ser lembrados de forma humana, não com ódio. Seus passos se afastaram lentamente da multidão. Olhando para o céu azul de Caxias, ela sussurrou baixinho.
Às vezes, a melhor maneira de defender a justiça é com compaixão. 3 dias se passaram desde o incidente na avenida principal, mas a cidade ainda não parava de falar sobre o assunto. Nos botecos, na feira e até nas escolas, as pessoas ainda mencionavam a professora que se revelou uma oficial secreta e o policial que teve a coragem de pedir desculpas em público. Para muitos moradores foi um evento raro. Normalmente, casos como esse desapareciam sem solução. Mas desta vez foi diferente. Desta vez houve justiça, mas com um rosto gentil, não com gritos. No batalhão da PM de Duque de Caxias, a atmosfera também mudou. Os policiais que costumavam trabalhar de forma descuidada agora eram mais cautelosos ao falar com o público. Sempre que havia uma blitz, eles se certificavam de ser educados e explicar as coisas corretamente em vez de gritar. Alguns dos membros mais jovens até começaram a frequentar palestras comunitárias após o expediente, algo que raramente acontecia antes. O Cabo Ribeiro se tornou o centro das atenções, mas não como motivo de chacota. Muitos colegas, na verdade, o olhavam com respeito. Após o incidente, ele realmente mudou. Parou de fumar, começou a participar de atividades sociais. Todas as manhãs antes da formatura, tirava um momento para fazer uma breve oração em sua sala. O Major Valença o observou em uma tarde. Ribeiro, preciso ser honesto. Você está mais calmo agora. Não sei o que aquela capitã lhe disse naquele dia, mas o resultado é extraordinário. Ribeiro sorriu levemente. Ela não disse muito, Major. Apenas uma frase que eu não esqueço. O poder não é um direito, é uma responsabilidade. Valença assentiu lentamente. Uma frase simples, mas com um significado imenso. Enquanto isso, Sofia ainda estava em Duque de Caxias. Embora sua missão oficial estivesse concluída, ela escolheu ficar mais alguns dias no projeto social onde lecionava. Todas as tardes, ela ensinava as crianças a ler e contava histórias sobre a importância da paciência e do respeito ao próximo. Ela nunca revelou sua verdadeira identidade. Bastava ser lembrada como a professora Sofia, amigável e gentil. Numa tarde, enquanto estava sentada na varanda do centro comunitário saboreando um chá quente, um carro preto parou em frente ao portão. 2 homens em trajes civis desceram. Seus rostos eram sérios, mas educados. Boa tarde, Capitã Mendes. Somos da Diretoria de Desenvolvimento de Ética Nacional. Seu superior gostaria de encontrá-la esta noite na capital, disse um deles. Sofia o olhou com calma. Há algo urgente? Sim, senhora. Relacionado ao relatório de Caxias e também a uma possível nova missão. Sofia assentiu. Ela sabia que um chamado como aquele raramente era feito se não fosse algo importante. Ela fechou o pequeno livro em suas mãos e se levantou. Certo, me dê meia hora. Preciso me despedir da liderança do projeto. Naquela noite, em uma modesta sala de reuniões na capital, Rio de Janeiro, Sofia estava sentada em frente a um homem de 50 e poucos anos chamado Coronel Machado, o coordenador-chefe do programa secreto. Ele olhou para Sofia com um sorriso orgulhoso. Seu relatório foi recebido, Mendes. E aquele vídeo se tornou material de estudo em várias academias de polícia, disse ele, deslizando um laptop em direção a Sofia. Na tela, trechos do vídeo do incidente daquele dia eram exibidos. Desde os gritos de Ribeiro à queda da moto até o momento em que Sofia o encarou com firmeza, sem raiva. Todos os cadetes foram instruídos a assistir e depois responder a uma única pergunta: quem realmente tem autoridade neste vídeo? Sofia abaixou a cabeça um pouco, envergonhada. Não era minha intenção buscar os holofotes, coronel. Eu só queria mostrar que a violência nunca é justificada, não importa quem seja o autor. O coronel Machado sorriu. É exatamente por isso que você teve sucesso. Você não chegou com poder, mas com coração. E isso gerou uma mudança real. Ele olhou para Sofia com seriedade. Mas você sabe que nossa missão não terminou. Há muitas outras regiões que precisam de uma abordagem como esta. Queremos que você lidere uma pequena equipe na região Nordeste.
Sofia assentiu lentamente. Estou pronta, coronel. Mas posso perguntar uma coisa? Claro. E o cabo Ribeiro? Perguntou Sofia. Espero que ele não tenha sido expulso. Ele ainda pode ser um exemplo se tiver a oportunidade. O coronel Machado abriu um largo sorriso. Você vai gostar de ouvir isso. Ele não foi expulso. Pelo contrário, foi transferido para a seção de policiamento comunitário. E foi ele mesmo quem pediu. Sofia pareceu aliviada. Graças a Deus. Significa que a lição não foi em vão. Alguns dias depois, antes de deixar Duque de Caxias, Sofia recebeu um convite especial. O Major Valença e os membros do batalhão organizaram um pequeno evento no pátio dos fundos da delegacia. Eles o chamaram de encontro de confraternização e reflexão. Não era uma cerimônia formal. Quando Sofia chegou, todos os policiais se levantaram em sinal de respeito. Não por sua patente, mas por um respeito genuíno. Ribeiro se adiantou, trazendo um pequeno pacote contendo um artesanato local e uma carta. Capitã Mendes, sua voz estava embargada pela emoção. Eu sei que nada que eu possa dar será suficiente para reparar meu erro. Mas permita-me agradecer. Porque com a senhora, aprendi que a melhor maneira de aplicar a lei é com compaixão. Sofia sorriu calorosamente. Obrigada, Cabo Ribeiro. Eu não o salvei. Foi o senhor que salvou a si mesmo. A atmosfera ficou em silêncio por um momento, depois os presentes aplaudiram suavemente. Alguns até derramaram lágrimas. Antes de ir embora, Sofia olhou para todos os presentes. Espero que a partir de agora todo cidadão que vir seus uniformes se sinta seguro, não com medo. Porque esse é o verdadeiro significado de proteger e servir. Naquela noite, antes de ir para o aeroporto, Sofia parou brevemente na rua onde o incidente ocorrerá. As luzes da rua piscavam e a atmosfera agora era mais ordenada. Ela sorriu levemente. A rua parecia uma testemunha da mudança que começou com uma pequena ferida e a coragem de perdoar. No céu noturno e claro, ela sussurrou: Meu Deus, obrigada. Que cada ferida se torne uma lição, não uma vingança. Então ela entrou em seu carro oficial, pronta para sua nova missão, deixando o Duque de Caxias com o coração em paz. 3 semanas após deixar Duque de Caxias, o nome da professora Sofia ainda era frequentemente mencionado pelos moradores de lá. A história da professora que perdoou um policial arrogante tornou-se um conto exemplar compartilhado em sermões, em salas de aula e até em reuniões de bairro. E sem que percebessem, a história cultivou algo que raramente crescia naquela cidade: a confiança. Os cidadãos voltaram a confiar na polícia. A polícia começou a confiar novamente no povo. Enquanto isso, no nordeste do Brasil, uma cidade portuária chamada Salvador, na Bahia, lutava com os mesmos problemas. Policiais violentos, extorsão e cidadãos amedrontados. Foi aqui que Sofia foi designada para continuar sua missão. No primeiro dia em que chegou, a atmosfera era muito diferente de Duque de Caxias. As ruas eram mais movimentadas, mas os rostos das pessoas pareciam desconfiados. Ela escolheu se disfarçar de forma simples novamente. Desta vez como professora de orientação moral em uma escola pública. Sem emblemas ministeriais, sem uniforme oficial, apenas um lenço cinza claro e uma mochila marrom. Na escola, ela rapidamente se aproximou dos alunos e professores. Em uma semana, ela entendeu a fonte do problema na cidade. Não eram apenas os policiais que agiam arbitrariamente, mas também os cidadãos que já haviam perdido a esperança. Não adianta denunciar, no final ainda somos acusados de algo, disse-lhe um dos professores. Sofia assentiu lentamente. Ela sabia que o medo que se arrastava por anos não poderia ser apagado com discursos, tinha que ser com o exemplo. Uma tarde, enquanto voltava da escola, ouviu uma confusão na beira da rua do mercado. Um vendedor de frutas idoso estava sendo arrastado por 2 jovens policiais, acusado de obstruir a passagem da patrulha. As pessoas apenas observavam, sem ousar se aproximar. Sofia observou a cena com o coração apertado.
A cena lembrou do dia em que ela mesma foi derrubada no asfalto de Caxias. Ela se aproximou lentamente dos dois policiais. Senhores, com licença. Por que estão tratando este idoso dessa maneira? Perguntou ela gentilmente. Um dos policiais a encarou com dureza. Senhora, isso não é da sua conta. Este homem é teimoso. Mas ele também é um cidadão, senhor. Se ele errou, há uma maneira correta de adverti-lo. O tom de voz de Sofia era calmo, mas firme. A multidão começou a prestar atenção. Um dos moradores sussurrou. Ei, acho que já vi essa mulher antes. Não é ela do vídeo que viralizou? O policial hesitou de repente. Ele olhou o rosto de Sofia por mais tempo. Senhora, você não é aquela de Duque de Caxias, é? Sofia apenas sorriu levemente. Sou apenas uma pessoa comum, senhor. Mas sei que esse uniforme deveria proteger, não amedrontar. Os dois policiais se entreolharam e lentamente soltaram o braço do vendedor idoso. A tensão diminuiu e as pessoas começaram a dar tapinhas de leve no ombro do avô. Antes de irem embora, um dos policiais disse em voz baixa. Desculpe, senhora, nós exageramos. Sofia olhou para eles com um olhar caloroso. Tudo bem, o importante é que vocês perceberam antes que fosse tarde demais. Semanas depois, a notícia do incidente se espalhou. O comando da PM em Salvador convidou Sofia para ajudar no treinamento de ética e comunicação com a comunidade. No início, muitos policiais ficaram desconfortáveis, mas após algumas sessões começaram a se abrir. Ribeiro até veio de Duque de Caxias para ajudar no treinamento, com uma permissão especial de seus superiores. Quando encontrou Sofia novamente, ele abaixou a cabeça em sinal de respeito. Eu prometo, capitã, onde quer que eu sirva, sempre me lembrarei de sua mensagem. E agora é minha vez de espalhá-la. Sofia sorriu sinceramente. Esse é o significado da mudança, Cabo Ribeiro. Não é quando nos tornamos perfeitos, mas quando estamos dispostos a nos corrigir. Meses depois, relatórios das duas cidades chegaram ao Comando Central. O número de queixas contra a polícia diminuiu 60%. A relação entre a comunidade e a polícia melhorou. E o mais surpreendente, as duas cidades se tornaram exemplos nacionais para o programa Polícia com Consciência. O coronel Machado leu o relatório com orgulho. Extraordinário. Tudo por causa de uma abordagem com coração, disse ele à sua equipe. E tudo começou com uma mulher que caiu no asfalto, mas se levantou com dignidade. Uma noite, em seu pequeno quarto em uma pousada em Salvador, Sofia escrevia seu relatório final enquanto olhava pela janela. As luzes do porto brilhavam à distância e o som da chamada para a oração da noite ecoava suavemente. Ela escreveu com calma, a justiça nem sempre precisa ser dura. Às vezes, ela vem através da coragem de perdoar. Eu não sou uma heroína. Só quero que o mundo saiba que a bondade não precisa de uma patente para ter autoridade. Depois de escrever isso, ela fechou o laptop e olhou para o céu noturno. Seu rosto estava suave, pacífico e cheio de gratidão. Meu Deus, ela sussurrou, se esta tarefa é um caminho para lembrar os seres humanos de serem mais humanos, então me dê forças para continuar caminhando. E lá fora, a brisa do mar soprava suavemente, como se testemunhasse que cada ferida, se tratada com o coração certo, pode cultivar uma grande mudança. A história da professora Sofia, a oficial secreta que ensinou a paciência em meio à arrogância, tornou-se uma pequena lenda entre os policiais. Ela nunca buscou fama, mas suas ações mudaram muitos corações. E de uma pequena cidade chamada Duque de Caxias, nasceu um movimento silencioso que continuou